Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Jó 31 e 32. Jó declara sua integridade, Eliú irado contra Jó e seus três amigos, Eliú, Eliú vinga o seu direito de responder a Jó. Jó 31. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os seus caminhos? Ele não conta todos os meus passos? Se andeis com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pesa-me em balança fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se a minha mão se apegou a qualquer coisa, então semeie eu e outra coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu amei traições à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para o outro, dou a minha mulher para outro, e os outros se curvem sobre ela, porque uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que farei eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que ele responderia: aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se esquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto a porta via a minha ajuda. Então caiu do ombro a minha espada e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro e eu não podia suportar a sua grandeza. E se o ouro pus na minha esperança, eu disse ao ouro fino: tu és a minha confiança. Se me alegrei do que era muita a minha riqueza e de que minha mão tinha alcançado muito, se eu olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isso seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegreis da desgraça do que me tem ódio, e exultei quando o mal o atingiu.
Também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. E se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará da sua carne? Nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passa a noite na rua. As minhas portas abri ao viandante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia grande multidão e o desprezo das famílias me apavoraram, e eu me calei e não saía à porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, e como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clama contra mim e os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó 32. Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo os seus, aos seus próprios olhos. E acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, ou Buzita, da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu e respondeu-lhe o filho de Baraque, o Buzita, dizendo: eu sou dos menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu. Falem os dias e a multidão dos anos, ensina a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões, atentando, pois, para vós. Eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não diga, achamos a sabedoria. Deus o derrubou e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então, pasmado, me responderam mais. Falta-lhe as palavras. Esperei, pois não, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu